Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Espero que com muita saúde. Nessa aula de ciências, nós temos a imagem do quê? De um boldo. Quem tem acompanhado as aulas sabe que estamos falando sobre o sistema digestório. E não tem como falar de digestão e falar de ervas medicinais, remédios caseiros, sem falar nessa erva, o boldo, que é fácil de ter em casa, dá para plantar em vasos, pequenas hortas, e é muito fácil de cultivar. E o boldo é aquele remédio que tira com a mão. Então aquela dor de estômago, toma um boldo após as refeições, ele tem enzimas digestivas que ajudam na digestão e é muito bom. Não é muito gostoso. Dá para tomar quente, né, fazendo infusão, ou então até com água na temperatura ambiente, macerando bastante, deixando o boldo bem picadinho, colocando uma água da torneira ou água mineral do filtro, toma, é um remédio excelente. Na aula de hoje, nós iremos fazer uma homenagem à estudante Maria de Lourdes. Olha a foto dela com a sua plantação de morangos. A Maria de Lourdes, ela é da Escola Municipal Prefeito Linneu Ferreira do Amaral. A diretora da escola é a Marcele. A vice-diretora é a Vanusa e a professora é a Nilceia. Olha que horta mais linda que a Maria de Lourdes tem na sua casa. Então a gente vê várias, ele tem couve, tem várias plantas, né, vários vegetais que ela cultiva com muito carinho. É uma horta relativamente grande. Parabéns, Maria de Lourdes. Que horta, hein? Deve estar em uma salada muito boa ali da sua horta. Lembrando que quem tiver alguma imagem, encaminhe para a aula que a gente passa aqui nas próximas, tá? Na aula anterior, nós fizemos uma correção e logo depois, estudantes também encaminharam a resposta. Então eu não quero deixar de passar. O João Vitor, lá da Escola Municipal Papa João XXIII, a diretora Sueli, o vice-diretor Fabiano e a professora Regina, ele analisou aquela imagem do nariz passada na aula anterior e escreveu o seguinte: devemos tomar mais cuidado quando o clima está mais seco, tomar bastante água e ter uma boa alimentação. Então, relacionando então, o nariz ao clima seco, né, e tomar água, que é muito importante então, para evitarmos algumas doenças respiratórias. A mesma imagem foi analisada pelo Vinícius, também da Escola Papa João XXIII. Ele escreveu o seguinte: seguir orientações médicas, evitar choques térmicos, frio e calor, realizar limpeza dos olhos e nariz com soro fisiológico, lavar bem as mãos e evitar lugares com muita poeira. Então, segundo o Vinícius, alguns cuidados para evitarmos doenças respiratórias, relacionando então essa imagem encaminhada, mostrada na aula anterior. A letra G da aula anterior foi analisada pela Zelinda, da Escola Municipal Álvaro Borges. A diretora é a Kátia, a vice-diretora é a Daiane e a professora Edenise. Analisando a imagem, a Zelinda escreveu: essa imagem mostra que devemos manter nossas roupas bem limpas. Foi o que comentamos na aula anterior. Quando chega o verão, a gente guarda aquele edredom, aquela roupa bem pesada, grossa. Quando chega o inverno, a gente tira. Então, antes do inverno chegar, é bom retirar as roupas, lavar antes de usar, porque ela tem muito ácaro, poeira, fica armazenado no armário, no guarda-roupa. Então, para evitarmos alguma alergia, rinite, é bom lavar bem as roupas antes de utilizá-las. Vamos então continuar a aula falando do sistema digestório. Lembrando que a palavra digerir significa quebrar, processar o alimento em tamanhos bem pequenos, minúsculos, moléculas, para que essas podem então serem utilizadas pelo nosso organismo. Lembrando que a digestão começa então na boca e passa por um longo tubo digestório, onde recebe vários processos, enzimas e tudo mais, até que o alimento então seja completamente processado, transformado em minúsculos nutrientes e a gente possa então utilizar. Olha esse esquema. Ali então tem todo o trajeto do alimento desde a entrada até a formação das fezes. Então um esquema da digestão com algumas setas que nós vamos completar. É bom prestar bastante atenção na imagem
nas palavras que vão ser colocadas nas setas, porque depois tem uma atividade justamente sobre essa imagem aí. Então vamos explanar detalhadamente algumas partes e aí então faremos a atividade. Então, onde é que o alimento entra? Pela boca. É na boca que acontece uma digestão mecânica, uma digestão de movimento. Lembrando, digerir é quebrar. O primeiro processo de quebra começa na mastigação. Então, quando você começa a mastigar, o alimento então começa a ser quebrado e ele é envolvido por quem? Pelas enzimas que estão na nossa saliva. Quanto mais você mastiga, mais saliva é produzida, então a digestão fica mais fácil para o nosso organismo. Então quem tem o hábito de comer rápido, não mastigar direito, às vezes quem não faz isso? Na hora do almoço, está trabalhando, então tem um horário apertado, começa a comer muito rápido. Então calma, saboreie o alimento, mastiga bastante, para que possa facilitar a sua digestão e para que os nutrientes sejam melhor aproveitados pelo organismo. Então fica mais uma dica aí, caprichar na mastigação dos alimentos. Passando então pela boca, mastigação pelos dentes, aí vem a língua. A língua, ela auxilia na nossa fala, ela que dá forma, dá som às nossas palavras, também é responsável pela percepção dos sabores, mas na digestão ela tem uma função muito importante que é a deglutição. Lembra da palavra deglutição? Deglutir significa engolir. Quando você engole, você não percebe porque é automático, é natural. A língua, ela empurra o alimento lá para a garganta. Façam o teste, ó. Quando você engole saliva, água ou qualquer alimento, a sua língua vai lá no céu da boca e empurra essa saliva, essa água. Então ela tem a função de empurrar. Sem a língua, você não conseguiria engolir. A gente às vezes não pensa nisso, né? Mas a língua é importante então na deglutição. Não esqueçam esse termo. A língua então empurra o alimento lá para a faringe, a região da garganta. A faringe, ela fica nessa região aqui e ela é um tubo que ela liga o sistema digestório, que é por onde o alimento entra, e também o respiratório, porque o ar ele entra pelas narinas, aí ele tem dois buraquinhos só da boca por onde o ar entra e também vai para a faringe. É ali que tem a divisão logo abaixo, aquela válvula, que faz a separação. Então a faringe serve para o sistema digestório e para o sistema respiratório. Então quando você tem uma dor de garganta, provavelmente o que está inflamado ou infeccionado é a faringe. Aí depois da faringe, passou pelaquela válvula epiglótica que não está nesse esquema, o alimento vai para o esôfago, que é esse tubo que liga desde a garganta até o estômago. Então no meio, entre a faringe e o estômago, temos esse tubo que é o esôfago. Quando tem o refluxo, né? Então a comida volta, ou então algum problema também que pode causar a esofagite, acontece então neste órgão tubular localizado ao lado da traqueia, que é por onde o ar entra. São dois tubos. A traqueia é isso que a gente sente aqui, ó, que são anéis de cartilagem. Logo atrás tem o esôfago, que é a entrada de alimento. Passando para o esôfago, vai lá para o estômago, um órgão também muito importante, que vai produzir o quê? Suco gástrico, que é cheio de ácidos e enzimas que vão ajudar a digerir também o alimento. Então vai quebrando o estômago, ele vai se movimentando. Ele é um órgão que se movimenta como um liquidificador. Ele vai movimentando, produzindo suco gástrico, as enzimas e o ácido então vão digerindo esse alimento, deixando ele quase pronto para ser absorvido. É no estômago que acontece a maior parte da digestão das nossas proteínas. Então, quando você come um alimento muito rico em proteína, ele fica mais tempo ali no estômago. A carne, por exemplo, ela fica bastante tempo ali no estômago até quebrar, ainda mais que se você não mastigar direito. Aí fica mais tempo ali ainda no estômago. Depois, o alimento, então, vai bem líquido, cheio de suco gástrico para o intestino
delgado. É ali que acontece algo muito importante. É a absorção dos nutrientes. Então, tudo que você se alimenta, da boca, faringe, esôfago, estômago, quando chega no intestino delgado, o delgado é fino, ele é menor. Ele é bem longo, mas ele é mais fino. É ali que acontece a absorção. Então, aquele nutriente da salada, da carne, do carboidrato que você consumiu, é lá no intestino que ele é absorvido. Ali no intestino, o alimento recebe ajuda de duas glândulas que vão auxiliar na digestão. Olha ali, o fígado. O fígado é uma glândula, ele armazena nutrientes, processa os nutrientes para que fiquem prontos para absorção e ele produz a bile. A bile, então, é um líquido que vai participar da digestão das gorduras. Então, quando você se alimenta de alimentos gordurosos, a bile que vai ser produzida ali pelo fígado fica na vesícula e ela vai sendo liberada no intestino para que a gordura seja, então, digerida. E também ali a vesícula, né, mostrando aquele, está em verde, mostrando a vesícula, que é onde é armazenado então a bile. Também temos o pâncreas. Olha o pâncreas ali, ó. Ele está próximo ali ao estômago, entre o estômago, intestino grosso, e o pâncreas, ele tem função de produzir hormônios e também de produzir enzimas. Um hormônio bem conhecido produzido pelo pâncreas é a insulina. A insulina é um hormônio que quebra o quê? Açúcares. Qual doença que a pessoa tem quando não consegue quebrar, digerir esse açúcar? É a diabetes. Então, a pessoa que tem diabetes, a insulina produzida pelo pâncreas não é suficiente. Então, ela fica com excesso de açúcar no sangue. Então, ela muitas vezes precisa injetar essa insulina. Então, o pâncreas produz então a insulina que vai digerir açúcares no nosso organismo. Viu que interessante? Depois que ele passa então pelo intestino, é um longo caminho, né? Ali o bolo alimentar, ele chega no intestino grosso, é menor e é responsável pela absorção de água. Lembra que lá no estômago o alimento fica bem líquido? No intestino ele continua líquido, vai absorvendo, vai passando o alimento líquido ali e vai absorvendo. Quando ele chega no intestino grosso, essa água é então absorvida, porque na maioria das vezes as fezes são eliminadas na fase sólida, a não ser que você tenha alguma infecção e aí você tem diarreia, é porque o intestino grosso não absorveu a água. Olha como o nosso organismo é inteligente, é tudo perfeito. Quando o organismo percebe que pode ter alguma infecção, o alimento pode estar estragado, ele não absorve a água. Então as fezes são eliminadas na forma líquida, na forma de diarreia. Então esse intestino tem a função de absorver a água. Após absorver, o alimento vai então para, já não é mais alimento, tá? Que já são fezes. Vai para o reto, que é a porção final do intestino grosso, e é eliminado então pelo ânus na forma de fezes. Então esse é todo um tubo chamado digestório, desde a entrada do alimento até sua transformação em fezes. E se perguntarem qual é a função da nossa alimentação, é garantir nossa energia. Porque os nutrientes que são absorvidos lá no intestino, que são quebrados ao longo do tubo e são absorvidos no intestino, eles vão para as células para garantir a nossa energia e para que nos mantenha vivos. Então, mais um detalhe do fígado, né? Ali em destaque o fígado, ali a vesícula biliar um pouco abaixo, que é a produção da bile, armazenamento de nutrientes, e é na vesícula biliar então que fica armazenada a bile. Olha ali então a setinha indicando a vesícula biliar. E aí o pâncreas, né, que eu comentei então, que ele libera então a insulina para a digestão de açúcares. Lembra na aula anterior, nós fizemos algumas práticas. Vamos relembrar? E assim que nós relembrarmos, nós vamos então fazer mais duas, dando continuidade então ao nosso sistema digestório, relacionando
com atividades, né, do dia a dia, com materiais que a gente tem na nossa casa. A primeira, se você assistir a aula anterior, então foi utilizado um comprimido efervescente inteiro e um pela metade, bem quebrado. Foi colocado então na água 2 comprimidos, um inteiro e um em pedacinhos. E o que aconteceu? Aquele comprimido que estava mais triturado, ele diluiu, dissolveu mais rapidamente. Isso mostra que quanto mais mastigarmos, mais eficiente vai ser a nossa digestão. O segundo tinha uma meia calça representando o esôfago, e pela meia calça passava um objeto simulando os movimentos peristálticos, que são movimentos involuntários realizados pelo esôfago, pelo estômago e pelos intestinos, que vão empurrando o alimento ao longo do tubo digestório. O terceiro foi adicionado ao leite gotículas de limão e o leite talhou. Isso mostra a ação do suco gástrico. O limão é rico em ácido, assim como o nosso suco gástrico. Lembra que eu falei que no estômago é onde ocorria a digestão das proteínas? Então, o limão faz com o leite, assim como o suco gástrico faz com as proteínas do estômago. Então, vão digerindo as proteínas e os açúcares do leite, assim como o suco gástrico. E a última realizada foi um copo com óleo de cozinha, onde foi então foram colocadas algumas gotículas de detergente. E o que aconteceu? Já aconteceu ali a quebra, né? A emulsificação então da gordura, que é o que a bile faz então no nosso organismo. Agora vamos então realizar 2 práticas. Vamos prestar bem atenção e tentar relacionar as práticas ao nosso organismo. Olha então o experimento número 5, o material que vai ser utilizado. O nome é Digestão das proteínas no intestino delgado. Material: clara de ovo cozida, 4 copos, água, suco de limão, mamão e abacaxi. Então eu tenho aqui a clara de ovo. Eu posso pegar com a mão porque esse experimento aqui não é para tomar. Então não importa que minha mão talvez não seja tão limpa, mas é clara de ovo. Aqui eu tenho suco de mamão. Aqui eu tenho suco de limão, água e suco de abacaxi. Então eu vou adicionar pedacinhos de clara de ovo no suco de mamão, clara de ovo no suco de limão, na água e no abacaxi. As experiências da aula anterior, elas surtiram resultado imediato. Não é o que vai acontecer então nesse experimento. Esse experimento ele demora cerca de 3 dias para que vocês possam ver o resultado. Então vocês podem, por curiosidade, fazer em casa. Talvez não tenha o abacaxi ou o mamão, mas tem o limão ou tem o abacaxi. Então, um pouquinho de clara de ovo cozida em cada um dos copos e vocês vão verificar a diferença que acontece com a clara de ovo nos 3 copos de suco que não acontece com o copo de água. O que nós podemos então refletir sobre isso? A clara de ovo ela é rica em quê? Proteína. A albumina. É no intestino delgado que ocorre a finalização da digestão das proteínas. Lembra que eu falei que lá no intestino delgado acontecia a absorção dos nutrientes. E é também onde ocorre a finalização da digestão das proteínas. Como a clara de ovo é rica em proteína, e lembra que o abacaxi, o mamão e o limão têm alguma substância a mais, o que será que vai acontecer com esses sucos e na presença da clara de ovo? O experimento número 6 chama-se Absorção da água pelo intestino grosso. E material é simples, um copo de água e uma esponja. E como proceder? Colocar a esponja seca no copo de água e observar. Então é bem simples. Vocês têm em casa uma esponja de louça. É só colocar então dentro do copo com água e observar o que vai acontecer.
A esponja, ela vai o quê? Absorver a água. É muito simples, é só para simbolizar o que o nosso intestino grosso faz com a água das fezes. Então, ele vai absorver, como se fosse sugando assim, a água para deixar as fezes sólidas para serem eliminadas através do reto e no ânus. Conclusão, então, a esponja age da mesma forma que o intestino grosso, pois ele absorve a água e os sais minerais. Então, com esses 6 experimentos, nós podemos concluir que é importante mastigar. A gente verificou que o intestino, o estômago e o esôfago realizam movimentos peristálticos, que é de empurrar o alimento. Verificamos que a bile, que vai agir então na gordura, emulsificando, digerindo a gordura que nós nos alimentamos. Também vimos a ação do suco gástrico no estômago, através do limão, no leite. E hoje, então, as últimas 2, que é a questão da digestão das proteínas, lá no intestino delgado, a finalização. E, por último, então, a absorção de nutrientes pelo intestino grosso. Tudo relacionado, então, à digestão ao longo do tubo digestório. Vamos, então, realizar uma atividade. Eu quero ver se vocês prestaram atenção na aula anterior e no início dessa aula aqui. Essa atividade ela é oral, não há necessidade de copiar no caderno. A primeira pergunta é: deglutição é o ato de? A letra A, engolir. A letra B, eliminar. E a letra C, mastigar. O que significa deglutir? Deglutição é o ato de engolir. Então, quando você engole o alimento, você está deglutindo a língua, então empurrando o alimento para a faringe, depois esôfago, depois estômago e assim vai. Número 2. Mastigação é um exemplo de digestão mecânica ou digestão química. Se você acertar a resposta, eu falo o que significa a outra digestão. Será que mastigar o alimento você está digerindo mecanicamente ou quimicamente? Mecânica ou química? A resposta é mecânica, pela ação dos movimentos. Quem faz a digestão química é a ação das enzimas presentes na nossa saliva que vai transformando o alimento. 3. Não é função da língua. Ali nós temos, das 3 opções, 3 funções. 2 são funções da língua. Uma não é. É para identificar qual que não é função da língua. Letra A, ajudar a empurrar o alimento. Letra B, percepção de sabores. Ou letra C, percepção de odores. Qual deles não é função da língua? Será que é a letra B ou a letra C? Acertou? Quem escolheu a letra C. O que é um odor? É cheiro. E a língua não tem a função de perceber cheiros, odores, e sim perceber sabores, como era a letra B e a letra A, que é auxiliar ao empurrar o alimento. Número 4. Local de produção do suco gástrico. Esse suco gástrico, lembra de gastrite, que tem enzimas, tem ácidos. Onde que ele é produzido? É no estômago, que é a letra A? É na letra B, o fígado? Ou letra C, intestino grosso? O suco gástrico é produzido no estômago. Lembra daquela relação com o liquidificador? É lá que é produzido o suco gástrico. Número 5. Principal função do intestino delgado, aquele maior, mais longo, fino. Será que é lá que ocorre a produção de fezes? Será que é lá no intestino delgado que acontece a absorção de nutrientes? Ou é a absorção de água? O que acontece no intestino delgado? Pensem. Lembram? Acontece a absorção de nutrientes. Quando o alimento passa por lá, então, aquelas moléculas de nutrientes são, então, absorvidas por este órgão. A próxima atividade, ela vai ser realizada no caderno. Então, peguem o caderno de vocês, escrevam ciências,
e a data de hoje. A atividade é a seguinte: vamos completar com as letras que faltam. Então escrevam o enunciado do caderno e depois escrevam da letra A até a letra J, são 10 palavras. Então escrevam o enunciado e as letras. Olhem as 4 primeiras palavras. Ali nós temos a letra A, logo abaixo letra B, letra C e letra D. Para começar um pouco mais fácil, é para colocar apenas uma letra. Olha a estrutura, a letra A B, a C e a D, e copiem no caderno. Depois eu vou falar que palavra que é, para falar que letra tem que colocar. Mas primeiro escrevam lá e já podem colocar a letra que falta.
As próximas 4 palavras são essas. Percebam que agora faltam uma sílaba em cada uma, com 2 letras. Olha a letra E, 2 letras no final. A letra F, quais são as 2 letras do início? A letra G, as 2 letras do meio. E letra H, as 2 letras do final. Todas elas formam uma sílaba em cada palavra. Que palavra que é essa e como se escreve? Essa atividade pode ser feita durante a semana. Aí na próxima aula a gente vai conferir todas as palavras. Eu vou voltar mais uma vez para vocês olharem todas elas. Ó. A letra a letra B, a letra C, a letra D, E, F, G,
H, I e J. São todas estruturas relacionadas ao sistema digestório. A segunda atividade de hoje, no caderno, é esta. Que estrutura é essa? Então escreva o enunciado no caderno, letra A, letra B, letra C e letra D. Então, pelo enunciado, tem que descobrir que estruturas são essas. São 4. Olha a imagem, é a mesma imagem mostrada no início da aula, faltando 4 estruturas. Olha a letra A. Ela é um tubo que está vindo lá da faringe e está ligando até a letra D. A letra B está do lado esquerdo, que estrutura é essa. Logo abaixo, a letra C. E a letra D que eu já comentei. Então, que órgão é esse? Que glândula é essa? Olhem bem. Letra A, olhem a letra B, a letra C e a letra D. Pensem bem, podem escrever no caderno, vocês escrever aqui, ó, A, B, C e D, que estrutura é essa daí? Pensem um pouquinho e já vamos responder. Já sabem? Essa eu vou responder com vocês. Então, olha a letra A. É um tubo que realiza o movimento peristáltico, vai empurrando o alimento da faringe até a letra D, que eu não posso falar. Este órgão é o esôfago. Acertaram? Pode escrever no caderno. Olha como é que escreve esôfago, com S. Tem som de Z, mas é S. Olha o acento na letra O, esôfago, acento circunflexo, esôfago. A letra B, ali à esquerda, é uma glândula. Olhem bem, conseguem ver? A letra B é o fígado. Acertaram? Olha, fígado também tem um acento, só que um acento agudo no I, fígado. Escrevam lá na letra B, fígado. Logo abaixo, a letra C. Percebam que do lado direito já está escrito intestino delgado. Então aquele ali é o intestino grosso. É onde ocorre a absorção da água. E a letra D é um órgão que faz a função de liquidificador, que produz suco gástrico. É o estômago. Então no caderno vai ficar assim. Então quem já fez, confere, e quem não fez, pode copiar.
Eu gostaria também de aproveitar essa aula e agradecer a participação dos estudantes lá da Escola Municipal Anita Merri Gettner. A diretora é a Roseli, a vice-diretora é a Viviane e a professora é a Renilce. Essas fotos foram tiradas quando eles foram buscar as atividades das videoaulas. Olha o Aldair, a Maria José, a Sônia, a Zelinda, o Genésio e a Maria Margarida, estudantes lá do Anita que foram buscar as atividades lá na escola. Para encerrar a aula, eu vou mostrar um vídeo de duas estudantes lá da Escola Municipal Papa João 23, a Hilda e a Sheila. Prestem bem atenção no recado que elas têm para vocês. O uso de máscara é importante neste momento para nós evitar muitos tipos de doença e quem tem doença respiratória. A máscara para preventar o vírus da boca e no nariz, o vírus e a bactéria. Por isso que a gente precisa usar a máscara. Gostaram? Obrigado, meninas, e eu agradeço pela participação, pela audiência. Realizem a atividade, tenham muita saúde e até a próxima aula.